Isso, né? Quando é que eu vou chegar no meu primeiro, eu chego uma fórmula chamada VF no Excel que faz isso. A ideia é basicamente fazer um planejamento. E o nosso objetivo aqui é o quê? É trabalhar num projeto de longo prazo. É que eu chegasse num montante de capital suficiente que me trouxesse um retorno para que eu pudesse ter independência. Você vai ter que trabalhar, na verdade, uma projeção no ano que vem para retirar uma fatia disso, né? Normalmente de 20%, 25% do teu lucro para você. E deixar o restante para o teu capital continuar crescendo. Eu acho que todo mundo aqui está buscando isso, um complemento de renda, para que no futuro você se estabeleça, que você tenha uma tranquilidade maior. Eu tive lá 10 mil reais e coloquei, apliquei 1% ao mês durante 10 anos. Quando eu fizer isso, eu vou ter, daqui a 10 anos, 3 vezes o meu capital. Mas se você conseguir 2%, em 10 anos, dormiu. Em 10 anos eu vou ter 10 vezes o meu capital. Se eu tinha 10 mil, eu vou ter 100 mil. E em 3% ao mês, eu vou ter em 10 anos, então, olha como é exponencial, 30 vezes o meu capital. Você fala lá, o cara tem um salário lá, 500 reais. Aí o cara tem um mínimo, aí o cara vai lá e por mês torra o mínimo dele. Aí ele vai e pede um aumento, né? Aí o que ele vai fazer? Aí ele vai arranjar alguma coisa, ele já tinha programado que ele queria comprar alguma coisa, um celular novo. Então assim, a vontade de ter as coisas agora faz com que você não tenha no futuro. Você conseguir segurar um pouco dessa vontade e em paralelo. O que o cara tem que fazer? Isso aqui, salário, gasto e um pouquinho poupar. Qual é o ideal poupar? 100%? 5%? Então cada um vai ter que nivelar. Quanto mais você conseguir poupar, você vai conseguir o quê? Capitalizar cada vez mais e crescer o teu montante. Vai chegar uma hora, daqui a 5 anos, 10 anos, que a tua rentabilidade, ela vai gerar um ganho tão grande que aquilo que você está guardando não precisa guardar mais. E aí a gente entra no mercado de ações. Por que a gente fala? Porque hoje, se vocês pararem para analisar, a melhor rentabilidade que você consegue ter é no mercado de ações. Mas o mercado de ações é perigoso. É perigoso para quem não sabe utilizar, para quem não sabe analisar o mercado, saber o momento apropriado de estar no mercado, o momento apropriado. O mercado de ações é um negócio muito simples, né? As pessoas têm receio de operar no mercado de ações, mas ela basicamente é o quê? Você vira sócio de empresas. Você escolhe uma empresa, gosta dela e você vira sócio dela. Se você vai virar sócio de uma empresa, isso a pessoa esquece quando vai operar no mercado de ações. Você não deveria conhecer essa empresa? Então você tem que usar algumas técnicas para tomar a decisão mais correta. Representa a menor fração do capital da empresa. Então não tem prazo para resgate. Eu gosto de mostrar esse slide porque tem investidores que falam assim, eu sou de longo prazo. Ele é um buy and hold. Na verdade ele é um buy and forget, né? Ou seja, esquece. Compra, esquece. Não é assim que funciona, gente, no mercado. Mesmo que a empresa é boa, o mercado dá uma... Aconteceu aquela crise na Grécia lá, o que aconteceu? Mergulhou. Se você tivesse operado, mas é perigoso assim, não é perigoso. Desde que você fique de olho ou alguém fique de olho para análise técnica. O objetivo principal da análise técnica é trabalhar com curto, médio e longo prazo. Pode usar em qualquer período. Você tira emocional. Quando você fala, eu vou nascer aqui, vou começar aqui e vou sair no ganho aqui e vou sair na perda aqui. Você faz a operação, a que a gente chama de boletagem, você boleta a operação, diz aonde você começa, aonde você sai, no ganho e na perda, e você só vai fazer aquilo. Agora você virou o teu funcionário e você vai executar o que você delegou para você mesmo. Entender o seguinte, o sentimento da multidão. Quando a multidão fica eufórica, comprando sem parar, o que acontece? Ela começa a comprar coisas pelo preço errado. Aproveitar o movimento e surfar a onda. Como vocês viram ali no gráfico, a gente faz sempre isso aqui, ó. Se a gente pegar um movimento, não precisa pegar exatamente no fundo, mas pega um pouquinho, lá começando o movimento, e quando o movimento estiver bem acelerado, você sair, você vai pegar um bom momento, entender que existem operações que você vai analisar, e ela vai dizer compra, e não vai dar certo. Realiza prejuízo o quanto antes. Não seja também afobado, né? A tua estratégia era perder 3 para ganhar 15, aí ela chega em 0,5%, o cara sai porque está desesperado. Não deixou o mercado se mexer, o mercado se mexe. Entendeu? O mercado sobe, desce. Tem que deixar um pulmão ali para trabalhar. Esse candles que você está vendo aí na tela, ele na realidade tem 4 informações. Ele tem a máxima do dia, que é esse risquinho em cima. Ele tem a mínima e ele tem o preço de abertura e de fechamento. Como ele está vermelho, ele está dizendo que ele fechou
abaixo do dia, né, que começou. Outra coisa muito utilizada, mas não pode ser só isso utilizada para decisão, é o suporte e resistência. Você tem que entender que o suporte e resistência ele tem como objetivo básico de identificar um momento onde as pessoas que compraram acham que tem que vender e as pessoas que venderam acham que tem que sair por algum motivo. Tem que lembrar que existem pessoas por trás de tudo isso que estão com um histórico psicológico e emocional envolvido aquele determinado ativo. Um momento onde ele para e respira. Nesse momento a gente chama de suporte, porque ele meio que suportou. Você passa uma linha aqui, ele tentou passar e não conseguiu. Outra técnica é meio que utilizar o suporte, que é só reto, e resistência, que é só reto, e utilizar eles na diagonal. Onde eu tenho um suporte e resistência, eu chamo isso de canal. Então a gente tem a linha de tendência de alta e baixa, que é isso aqui, ó. É basicamente o canal, só que eu traço só em cima, no caso quando está caindo, e embaixo, no caso quando está subindo. Nós temos as médias. Existe um erro básico no mercado, e o pessoal fala assim, opera quando cruza. Cruzou para cima, compra. Cruzou para baixo, vende. Legal. É uma técnica que funciona parcialmente, ela tem erros básicos. Um deles é que se o mercado está de lado, ele vai cruzar toda hora, estopando você, levando prejuízo, desculpa. Você tem que identificar o momento de utilizar isso. Não é toda hora. Então eu uso muito média, sim, para identificar a tendência principal do mercado, mas eu não uso para comprar e vender. Eu uso a média para outra coisa. Não é para comprar efetivamente, mas para dizer para onde eu vou comprar ou vender. Por exemplo, a média cruzou aqui, eu entro vendendo? Não, não é isso. Se eu estava fazendo a operação de compra, vende no topo, compra, vende no topo, fica fazendo isso. Chega uma hora, a média se cruza para baixo. Vou continuar comprando para vender na alta? Não, peraí, a média principal está dizendo que eu estou caindo. Se eu estou caindo, eu vou começar a vender, voltou um pouquinho, recompra. Outra coisa que a média faz um trabalho muito bom, maravilhoso, é o trabalho de suporte e resistência. E cada papel tem uma média diferente, tá? Chegar para vocês e falar aqui, pessoal, utilizem a média tal com tal que é perfeito. Cada papel tem uma média melhor do papel, você tem que ajustar isso. Para tentar fazer com que a média toque onde tem o suporte ou que tem resistência. Uma outra técnica que eu gosto muito é a técnica do Fibonacci. E o cara conseguiu identificar que para tudo existe um padrão. Ele fez um topo, onde você traz então, 100% com 0%. O Fibonacci padrão, ele só tem essas três linhas, que é o 50%, 61% e 38%. O que acontece? A técnica Fibonacci, ele sobe, toca 100% e ele tende, pessoal, a retornar em uma das três linhas. Nesse caso, deu certinho, 38%. Tocou em 38%, a tendência é tocar o 100%, se romper, buscar a projeção de 61%, que é daqui até aqui. Aí a gente desenvolveu o nosso sistema que projeta automaticamente 61% dessa onda aqui, lá em cima. E a gente também desenvolveu o nosso sistema que colocamos aqui em torno de 14%, onde vai ser o stop. Existem outras técnicas, como por exemplo o MACD. Ele é muito importante, ele mostra para você a força de venda e a força de compra no momento. Olhou o IFR. IFR é o índice de força relativa. Quando ele está bem lá em cima, aqui tem uma linha verde, projetor que terrível. Tem uma linha verde aqui, e essa linha aqui significa, seria uns 80% do máximo que ele pode ir. E a linha vermelha é os 20%. Então, quanto mais lá embaixo, mais na linha vermelha, melhor fazer a compra. Quanto mais lá em cima, mais a força de compra, ela está demais. E a tendência é o quê? Ela daqui de cima buscar o fundo. Faça sua estratégia com operações rentáveis, pessoal. Perda de 3 para 1. Entendeu? Então, ou seja, ganho 3, perco 1. Trabalho com triple screen, como é que funciona? Triple screen é o seguinte, se eu vou fazer uma operação de médio, longo prazo, até curto prazo, eu tenho que olhar sempre em 3 tempos diferentes. Eu tenho que olhar o diário, o semanal e o mensal. E eles têm que estar dizendo para mim que é o momento de compra. Fique longe da zona de acumulação.
Estabeleça saídas, ou seja, antes de entrar. Twitter, @CSInvest. Orkut, então, CS Invest Assessoria e Investimento. Só procurar por CS Invest vai achar. YouTube, a gente tem um item, assine o canal que vocês vão estar podendo ver o que a gente está falando.